E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Aos Hebreus, capítulo 9, verso 11. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 11. Boa noite a todos, no nome de Jesus, os que estão aqui presentes, os nossos irmãos pela internet também. Deus abençoe a cada um aí no seu lar, que nesta hora faz aí da sua casa um altar de adoração, né? Nós vamos ler a preciosa palavra de Deus no livro do apóstolo Paulo aos Hebreus 9, 11. Aos Hebreus 9, 11. Amém? Todos têm aí? Aos Hebreus 9, 11. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue de touros e de bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Nosso Deus e o nosso Pai, queremos agradecer o Senhor por estarmos na tua casa, na tua presença, e podermos juntos aqui compartilhar um com o outro, Pai, a grande bênção que o Senhor tem dado para a tua igreja nesses últimos dias. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor preparou o nosso coração para esta hora. O Senhor nos deu, ó Pai, uma herança eterna ali no princípio da criação. Quando o Senhor, ó Pai, fazia tudo, nós estávamos na mente do Senhor. E hoje somos manifestos na terra para crermos em sua palavra, Pai. E estamos aqui para crer em cada partícula dela. Estamos aqui para crer, obedecer, Pai, reverenciar toda a sua palavra.
em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe o nosso culto, abençoa meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão pela internet, que possamos, ó Pai, encher o nosso coração da Tua palavra, do Teu Espírito Santo aqui nesta noite. Dá-nos sabedoria para falar, sabedoria para compreender, Pai, estas grandes riquezas do mistério insondável de Cristo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós temos o privilégio de receber estes grandes ensinamentos do profeta, né? Nós não tínhamos luz para falar deste assunto, hoje nós temos. Nós só podemos falar desses assuntos hoje, como foi cantado, né? Brana é o meu novo nome de adoração. Isso aí é só para uma igreja que está na terra da promessa, que já conhece a promessa, que já recebeu a promessa. As pessoas que não estão na terra, elas nunca vão compreender a nossa linguagem, né? Porque antes de conhecermos a mensagem, nós falávamos muito de Jesus, né? Mas depois que nós conhecemos a mensagem, a nossa linguagem mudou, né? E hoje nós falamos muito de Brana, porque temos revelação de quem é Brana, né? E para acalmar o coração de muita gente que pensa que nós adoramos o irmão Brana, nós não adoramos o irmão Brana, ele é o nosso irmão, tá bom? As pessoas que nos ouvem, não para aprender, mas para nos criticar, elas têm que saber que nós não adoramos o William Brana, tá certo? Nós temos revelação de quem é Brana. Então nós falamos Brana, sobre Brana ser o lugar de adoração, e nós estamos falando hoje sobre Brana ser a nossa redenção. Esta é uma linguagem angelical, né? Esta é uma linguagem de anjos, que só quem faz parte desta família, a família Brana, eles gostam que a gente fala que a família é Jesus, mas a família foi Jesus. No decorrer de 7 eras, nós tivemos a família Jesus, né? Mas o nosso Jesus, ele voltou nesta nuvem de glória, tá certo? Ele voltou para cumprir sua palavra, né? Ninguém mais apropriado e certo e digno para abrir o livro do mistério de 7 eras do que o próprio Jesus, né? Foi ele que deu a visão para João, foi ele que mostrou tudo para João na ilha de Patmos, foi ele que selou o livro com cada símbolo, né? Foi ele que escreveu. Por isso que os teólogos não podem nem tocar nisso, eles podem sugerir, eles podem presumir, eles podem sugestionar, eles podem achar, tá certo? Mas quem sabe o que significa cada símbolo do livro do Apocalipse é quem escreveu, é o autor, é quem deu a visão para João, né? É como você espera a igreja saber de um livro selado com 7 selos e 7 símbolos ali, como você espera saber da boca de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus? É só ele que tem a interpretação disso, é só ele que pode mostrar o que é cada selo, é só Jesus que pode revelar o que aconteceu no decorrer de 7 eras, né? É só Jesus que pode dizer isto é isto, e pôr um ponto final em cada pergunta, em cada dúvida da igreja. Por isso é prometido por ele mesmo que ele retornaria. Apocalipse 10, 7 é o retorno de uma promessa que ele deu ali em Mateus 24, 36. O dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, unicamente meu Pai. Mas como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele prometeu que voltaria. Qual é o objetivo de Jesus voltar na terra? Primeiro, ele não tinha se apresentado ainda para os gentios, tá certo? Ele veio para os judeus. Qual que é o objetivo dele retornar? Dar a chance para os gentios. Quem recebeu o Messias e rejeitou foi os judeus. Por isso, Jesus, quando esteve ali com os judeus, ele veio para casamento com aquela igreja.
Ele veio para redimir Israel ali na terra de Jerusalém. Ele veio trazer a redenção para o povo judeu. Jesus é a redenção do povo judeu. Jesus veio redimir o povo judeu. Veio trazer o povo judeu de volta à verdadeira expiação. Tá certo? Jesus Cristo é a verdadeira expiação. E quando ele chega em Jerusalém, que é a terra da promessa, depois de Jerusalém ter sido ajuntado ali em Jerusalém, depois de Neemias ter reconstruído os muros, deixado tudo pronto, João Batista, o profeta, entra em cena como o anjo do pacto para introduzir a palavra encarnada, a perfeita expiação entre os judeus. Então João é aquele anjo que prepara o profeta, Por isso a palavra veio a João, a terceira manifestação de Elias. João Batista é a terceira manifestação de Elias. A palavra veio a João na água. O profeta diz, como um sacrifício que precisava ser lavado. Perguntaram, mas por quê? Se Jesus não tem pecado, por que ele foi batizado? Não, ele era um cordeiro, e no Velho Testamento, quando o sacrifício ia ser oferecido, precisava ser lavado. Jesus foi batizado como um símbolo, que ele estava sendo lavado como o cordeiro de Deus. Tá certo? Por isso ele disse, nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça, toda a lei do Velho Testamento, que fazia ali um tipo para se oferecer o sacrifício, tinha que agora fazer para Jesus, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, foi feito um preparo para que o povo estivesse em Jerusalém, a Palestina, Jerusalém está na Palestina, Jerusalém é de Israel, viu? E o negócio vai pegar fogo, porque eles têm que voltar a adorar em Israel, na Palestina, Jerusalém, a capital de Israel. Ali é a Canaã, é ali aonde vai aparecer os profetas para trazer novamente o Messias para ser apresentado para os judeus, uma nova chance. Só que aquela expiação dos judeus, agora diz o profeta, é por lamentação. É por lamentação. Eles vão se dar conta do que os seus pais fizeram com a palavra expiatória quando ela foi apresentada ali no Oriente para os judeus. Ele foi rejeitado, eles perderam a chance, mas diz Deus, a palavra diz que aquilo foi feito propositalmente. Os judeus foram cegados propositalmente. Se não houvesse uma noiva para ser tirada do povo gentil, nunca os judeus teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não teriam, mas diz a palavra que Deus cegou o entendimento, os olhos dele, para que eles não vissem. Então eles rejeitaram a palavra, a verdadeira expiação que estava no meio deles, para que nós tivéssemos a chance de entrar. Tá certo? E você vê que o nosso privilégio foi tão grande, porque quem merecia o que nós temos era eles. Quem merecia casar com Jesus era eles, os judeus. Mas eles rejeitaram, e Deus deu para nós esta oportunidade, de receber o Messias e casar com a palavra revelada, a palavra feito carne. Então, meus irmãos, foi feito um preparo para que a palavra expiatória viesse ali na Canaã dos judeus, ali em Jerusalém, na Palestina, e desse a chance para Israel ser perdoado dos seus pecados. Se eles crescem em Jesus, eles teriam sido perdoados, eles não precisariam de uma nova chance. Mas eles rejeitaram a palavra expiatória, a palavra encarnada, que veio fazer expiação por eles. Eles estavam cobertos por sangue de bodes e carneiros, eles estavam com um substituto. Mas quando chegou o que é perfeito, que era a palavra encarnada, Cristo, a plenitude de Deus em um homem. Sabe o que é Deus? Deus é o verbo, Deus é a palavra. Em Cristo habitou toda a plenitude do verbo. Por isso Jesus era Deus feito carne na terra. Aí o profeta fala assim, você estava ali. Quando Jesus estava na terra, tá certo? Jesus é Deus, Jesus é a palavra. Se você é um filho de Deus, que não estava ainda manifesto, você estava ali nos lombos de Jesus. O profeta diz, você subiu o Gólgota com ele, você foi crucificado com ele, porque você era um gens dele. Ele mostra isso.
né? Ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Então, irmãos, quando Jesus entra em cena, ele é a palavra feito carne para expiar o pecado do mundo, primeiramente dos judeus, que estavam ali, era para ter recebido, mas não recebeu. Jesus é crucificado, a palavra se torna uma palavra ensanguentada e expiatória, para que ele possa agora fazer uma expiação em 7 eras. 7 eras, Deus faz uma expiação na noiva gentia. Mas, como eu estava falando aqui no princípio, se nós temos luz de tudo isto, é porque nós tivemos um homem para comer o livrinho do Apocalipse, que foi revelado pelo 7º anjo, mas não pôde ser explicado. E quando João come o livrinho e explica, nós tomamos conhecimento verdadeiramente de quem foi o 7º anjo. Tá certo? Enquanto João não come o livrinho, o nosso conhecimento do 7º anjo é parcial. Nós conhecemos um profeta, né? Antes do livro, antes da terceira etapa, nós conhecemos o irmão Branham como um profeta, tá certo? Como muitos conhecem Jesus somente como um profeta, eles não creem que Jesus é o profeta Deus, eles creem que Jesus é um profeta menor, é um filho, é uma segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles creem assim, né? Mas Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Tá certo? Jesus, ele é o único, o primeiro e o último, não tem nada de segundo e terceiro não. Jesus é o primeiro e é o último, e ele é o único Deus, e ele é, a Bíblia diz, a expressa imagem do Deus invisível. Então ele é Deus feito carne no nosso meio, Jesus, né? A Bíblia diz que o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem fez o mundo? Jesus. Então, meus irmãos, depois que Jesus Cristo é crucificado e rejeitado pelo povo judeu, ele se volta para o povo gentio, para de 7 eras de um povo gentil tirar uma noiva para ele, né? Então hoje, nós temos luz destas coisas, porque também nós comemos o livrinho com João, né? E foi na terceira etapa que esta luz veio para nós. A verdadeira luz está hoje na terceira etapa. Então, nós não conhecíamos a parte divina do 7º anjo. Nós só tínhamos conhecimento da parte humana do 7º anjo. Como também nós só conhecíamos Jesus antes da revelação do irmão Branham como um homem humano, um profeta comum. Quando o irmão Branham vem, né, e nós tomamos conhecimento da mensagem do irmão Branham mostra para nós que Jesus não era simplesmente um homem, mas era Deus feito carne, Deus profeta no nosso meio, tá certo? Da mesma sorte agora, enquanto o irmão Branham, ele não podia mostrar para nós o que eram os trovões da terceira etapa, porque é na terceira etapa que a parte divina de Branham é revelada. Enquanto você tem primeira e segunda etapa, você não conhece a parte divina do 7º anjo. Você conhece a parte humana, tá certo? Mas quando você entra na terceira etapa, a Canaã, a terra espiritual onde nós deveríamos estar, Deus começa a tratar com nós, porque vai ser apresentado para nós o nosso Messias, tá certo? Então, quando João profetiza e explica para nós o que é os trovões, nós tomamos conhecimento de quem é Branham, B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. E nós falamos porque o irmão Branham falou, né? Agora eu te pergunto, B-R-A-N-H-M é perfeito, perfeição, de quem que o irmão Branham estava falando? Dele? Seu nome está em toda ela. Deus estava exaltando o nome de Branham como um sinal eterno? Não. Deus estava tratando com Branham e mostrando para ele que B-R-A-N-H-M era o ministério da palavra encarnada. Então nós temos revelação que Branham não é um homem, é Deus feito carne em um homem. Branham não é o nome de um homem, é o novo nome de Jesus Cristo, porque ele voltou nesta nuvem, e ele não poderia ser chamado Jesus, ele foi chamado Jesus para os judeus.
Jesus é a palavra encarnada para os judeus. Brana é a palavra encarnada para os gentios. Por isso, Brana é a nossa redenção. Jesus foi a redenção dos judeus. Brana é o nosso dia. É o dia da nossa visitação, tá certo? A igreja abraâmica do último dia, ela tem este privilégio também. Abraão teve. Abraão estava em Canaã, na terra prometida, e Elohim visitou ele na tenda, ali com Sara, tá certo? Revelou para eles os mistérios do que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Não ocultou de Abraão os mistérios, mas esteve ali como filho do homem, revelando os mistérios a Abraão. E a mensagem diz que enquanto ele fazia isto, ele revelava os segredos do coração de Sara, a igreja. Então, Abraão foi um tipo. A igreja também recebeu Elohim numa carne humana. Deus voltou para a igreja gentia, depois dela ter entrado na Canaã espiritual, depois de um profeta ter sido enviado para restaurar a doutrina apostólica. Tá certo? Essa mensagem que nós estamos lendo, o confronto de Josué, eu não me lembro o título, de Efésios com Josué, confronto de Efésios com Josué, porque a igreja efesiana recebeu uma palavra expiatória, Jesus, tá certo? A igreja aqui, Josué, do tempo de João, recebe uma palavra expiatória também, e é a mesma cabeça que esteve no Oriente para expiar os pecados de Israel, ela está aqui no Ocidente para expiar os pecados da igreja noiva. Por isso, meu irmão, fora de Brana você não tem perdão. Viu? Que loucura que vocês estão falando. É para quem tem revelação, é para uma igreja efesiana que tem conhecimento profundo daquilo que foi revelado pelo sétimo anjo e profetizado por João. Nós estamos numa Canaã espiritual, somos homens e mulheres adultos, temos compreensão da mente de Deus. Nós sabemos que BRANHM não é o nome de um homem, mas é da palavra feito carne no nosso meio, o novo nome de Jesus Cristo. Com um nome ele se manifestou para a igreja judia, com um novo nome ele se manifesta para a igreja gentia, tá certo? E BRANHM, diz o profeta, é a palavra de Deus. Glória a Deus. BRANHM é a palavra de Deus aperfeiçoada para a expiação da igreja gentia. Irmão, e sabe o que é a nossa expiação? O sétimo selo. O sétimo selo foi revelado para expiar os nossos pecados. Agora, na primeira e segunda etapa, meu irmão, você não tem expiação, porque a expiação viria quando a palavra se fizesse carne. Israel não tinha expiação enquanto eles estavam debaixo do sangue de bodes e carneiros. Israel não tinha expiação enquanto os profetas do Velho Testamento profetizavam. Eles eram parte da palavra, tá certo? Eles eram parte da manifestação de Deus. Israel só podia ser expiado quando Jesus Cristo, a palavra, fosse feito carne, a perfeita expiação. Um homem, um corpo não feito por mãos, mas pelo próprio Deus, criado no ventre de Maria, sem sensação. Ali estava Maria gerando a palavra de Deus, gerando o próprio Deus no seu ventre. Veja onde Deus chegou. Então, quando você vem para a igreja gentia, o sétimo selo, quem é o sétimo selo? A palavra revelada, a palavra encarnada, é a hora da expiação da igreja. O profeta mostra. Se der tempo, nós vamos passar por isso aqui. O profeta mostra isso aqui. Eu vou até pular essas outras mensagens aqui, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos que BRANHM é a nossa redenção. Que fora desta mensagem da terceira etapa do irmão Brana, não existe redenção. Tá certo? Por que as virgens nécias vão passar pela tribulação? Para haver ali uma salvação comum, de pessoas que vão dar suas próprias vidas para poder serem salvas. Virginécias é porque elas são santas,
Elas não foram tocadas por homens, doutrinas de homens. Isso aí você não consegue aplicar para as denominações. Denominações é Egito, já morreu lá no batismo. Quando elas rejeitaram o batismo no nome de Jesus Cristo, elas já estão mortas, tá certo? Mas o deserto é para quem foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Canaã é para os perfeitos. A terra prometida dos 7 selos, dos 7 trovões, é para uma igreja que passou pelo deserto, foi santificada no deserto, justificada no Mar Vermelho, sendo batizada em nome de Jesus. Mas chegou na Canaã espiritual, a terceira etapa, o batismo do Espírito Santo. Quem traz para nós o batismo do Espírito Santo é a terceira etapa. Tá certo? Porque na terceira etapa você não tem mais parte da palavra, mas a plenitude de Deus novamente corporizada em um homem. Para quê? Para expiar o pecado da igreja gentia. A palavra feito carne, a palavra ensanguentada feito carne no nosso meio. Então, esquece o irmão Brana, ele é nosso irmão, tá certo? O Brana, nosso irmão, ele não tem H. Ele é Brana sem H. Tá certo? Quem tem H no seu nome é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Brana é sem H. Porque de uma forma misteriosa, o pai dele, um homem bêbado até, né? O profeta fala, foi lá no cartório e, por uma razão desconhecida, diz os que escreveram, né? A profeta do século 20, por uma razão desconhecida, o pai dele acrescentou um H. Por que justo é o H? De Elohim. H de Elohim. Deus em uma carne humana visitando a igreja. Por isso Deus disse, nunca fumes, nunca bebas. Eu tenho uma obra para ti quando ficares velho. Esta obra foi feita na terceira etapa. Na terceira etapa, Deus usa o H no seu novo nome. Novo nome. Brana é o novo nome de Jesus para a expiação da igreja gentia. Pode parecer loucura, irmão, mas fora de Brana não existe expiação para a igreja gentia. Porque é a nossa chance de receber o Messias. Deus preparou esta Canaã para nós, tá certo? Depois que a igreja efesiana sai do seu lugar, da sua terra, porque Paulo foi enviado para os gentios, Pedro para os judeus. Aquela igreja que Paulo forma é uma igreja gentia, porque Pedro foi enviado para o povo judeu, e Paulo para o povo gentil. Pode haver judeu na noiva? Pode, mas com uma mensagem gentia, tá certo? Porque Paulo era judeu, mas veja, depois que a igreja efesiana de Paulo sai da promessa, sai da Canaã espiritual, da palavra feito carne, que estava ali na era de Éfeso, a palavra pura, a Canaã espiritual, aquela igreja, ela sai dali no concílio de Nicéia, ela cai ali no concílio de Nicéia. O trabalho de Deus é sempre trazer nós de volta. Redenção, redimir é isso. Deus está sempre tendo o trabalho de trazer a igreja de volta. Aquela igreja gentia, Paulo estava preparando ela para receber o noivo, a palavra revelada, quando ele viesse pela segunda vez. Mas ele disse, eu temo que como Eva foi enganada pela serpente, de alguma forma sejam os vossos sentidos corrompidos, e vocês caiam, e não dê tempo do noivo chegar e tomar vocês pura. E aconteceu isso em Nicéia. Ela caiu em Nicéia. Ela saiu da terra, saiu da palavra, da doutrina apostólica. E Deus fez este preparo novamente para a igreja gentia. Enviou Lutero para justificá-la, para santificá-la. Ele saiu do catolicismo e começa a igreja uma caminhada no deserto da santificação com a mensagem de Wesley. Tá certo? E quando vai chegando aqui no final da era, está chegando em Canaã, Deus envia um profeta, Elias, de Malaquias 4, que restaura a terra para esta igreja. Porque esta igreja vai receber o Messias. Nós temos que estar na Jerusalém espiritual agora.
No final da 7ª era, a igreja foi trazida para Jerusalém espiritual. Ele restaurou a doutrina, a fé apostólica. Malaquias 4 faz isso, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais apostólicos. Para que este preparo? Porque agora, Mateus 24:36 está para acontecer. O 7º selo abre-se trazendo Jesus Cristo para a igreja gentia. O 7º selo se abre porque a palavra está vindo, o Messias, para a igreja gentia. A nossa expiação, olhai para cima, a redenção se aproxima, diz a palavra, tá certo? Então isso aqui, irmãos, é a nossa redenção. É Jesus Cristo descendo numa carne humana para expiar o meu pecado e o seu pecado. Porque o profeta diz aqui, a palavra feito carne é a perfeita expiação para a igreja gentia, tá certo? Mas veja que a verdadeira igreja gentia, predestinada dele antes da fundação do mundo, não o rejeita. Jesus não é rejeitado pelos gentios. A noiva, a virgem prudente, ela tem fé nele, ela tem azeite, tem o Espírito Santo, ela pode casar-se, ela pode ouvir o clamor, eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Tá certo? Mas existe uma igreja que não vai entrar em Canaã, vai morrer no deserto. Tá certo? Como ali, como um tipo de Israel, nem todos entraram em Canaã. Quem entrou em Canaã entrou no descanso. Entrou na palavra, entrou na terra prometida, ali era físico, né? E agora aqui quem entra na 3ª etapa, entra em Canaã. Entra na palavra prometida e recebe o Messias, a palavra feito carne, e você pode ser perdoado pela palavra feito carne. Nós somos perdoados e lavados por esta palavra, Jesus Cristo voltando com um novo nome, BRANH, a palavra aperfeiçoada, BRANHM, a palavra feito carne, a perfeita expiação para a igreja gentia. Meu irmão, não existe salvação, não existe arrebatamento fora de Brana. Em 7 eras não houve salvação fora de Jesus. Tá certo? Mas na última era, ele sai do trono da intercessão. Sai do trono da intercessão, aí você fica pensando, né? A intercessão nunca esteve no céu. A gente faz referência, né? O Espírito Santo entrou ali, o Filho do Homem, depois de morrer, ele entrou no santuário de Deus para interceder por todos aqueles que estavam nos seus lombos, tá certo? Todos os seus filhos. Por que Jesus entrou no santuário depois de padecer? E Jesus tinha um livro na mão, o meu nome estava ali, o seu nome estava ali, tá certo? O livro da vida do Cordeiro, o coração de Deus, dentro dele estávamos nós. E enquanto nós não fôssemos manifestados na terra, ele não podia voltar nesta nuvem, porque ele estava intercedendo por nós. Mas não quer dizer que ele estava no céu intercedendo. O profeta fala que nós tivemos 7 eras de intercessão, tá certo? Do Filho de Deus. Mas é 7 tronos de misericórdia, diz o profeta. 7 tronos de misericórdia, 7 mensageiros em que Deus usou o coração destes homens para trazer expiação para a igreja gentia. 7 tronos, o coração de Paulo era um trono de misericórdia, o coração de Columba, de Irineu, era um trono de misericórdia, aqui na terra, a palavra feito carne, fazendo expiação para o eleito de cada era. Quem creu em Paulo foi expiado, quem creu em Irineu foi expiado, quem creu em Columba foi expiado, a palavra feito carne é a expiação dos nossos pecados. Lutero era a palavra feito carne. Você pode falar, mas só com justificação? Mas no Apocalipse ele é chamado de olho de Deus, tá certo? Ele só tinha aquilo porque era o tempo daquilo. Deus só podia dar aquilo para a igreja. Ele não é só chamado de olho de Deus, mas é chamado do Espírito de Deus, o Filho do Homem, com 7 espíritos, 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 videntes. Deus usou cada um da sua maneira, da sua forma, mas Lutero, o coração de Lutero foi a expiação para os luteranos. Quem creu na mensagem de justificação foi salvo e cheio do Espírito Santo, e recebeu perdão.
Amém? Então Deus sempre esteve na terra, no coração do homem, oferecendo perdão para os eleitos. Só os eleitos podem crer na palavra feito carne do dia. E quando você crê na palavra do dia, aquela palavra perdoa o seu pecado, expia você, tá certo? Por quê? Adão perdeu a vida descrendo, tá certo? Mas nós temos a oportunidade, depois de caído, de receber vida, o Espírito Santo, a vida eterna, crendo. Quando a palavra se manifesta, você crê, e aquilo perdoa os seus pecados. O que diz Jesus? Se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Né? Eu sou quem? Se não crer que eu sou Paulo, vai morrer pecaminoso, incrédulo. Se não crer que eu sou Lutero, vai morrer católicos incrédulos. Se não crer que eu sou Wesley, vão morrer luteranos incrédulos, e Deus vem caminhando. Se você hoje não crer que ele é Brana, você vai morrer na primeira e segunda etapa. Tá certo? Porque na primeira e segunda etapa você teve uma chance. Só que Deus não tinha só primeira e segunda etapa. Deus tinha a Canaã para nós tomarmos posse. Tá certo? A primeira e segunda etapa foi Deus tirando nós do Egito, santificando nós na segunda etapa, para que nós entrássemos na terceira etapa e fôssemos expiados pelo Messias. A palavra feito carne no nosso meio. Amém? O nosso Messias, ele tem novo nome. O nosso Jesus tem novo nome. Porque B-R-A-N-H-M é perfeito. E eu só conheço um que é perfeito. Eu só conheço um que é Jesus Cristo. O único homem perfeito. O único Deus perfeito. Ninguém mais é. Tá certo? Ninguém mais é. Então, quando nós falamos de Brana, nós falamos com revelação, porque sabemos que B-R-A-N-H-M é a parte divina de Deus. É a parte divina de Jesus Cristo, tá certo? 7 trovões soletraram como que se estivesse soletrando algo. E o profeta diz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquele número perfeito. Parecia que estava soletrando algo. Soletrou 7 letras. O profeta, ele não explicou isso, porque isso era para João explicar. E é interessante, né? Os trovões soaram 7 letras. Eu te pergunto, meu irmão, Jesus tem 5 letras, os trovões não soou Jesus. A mensagem não se contradiz. Se 7 trovões soaram 7 letras, tá certo? E os 7 trovões é uma revelação e é uma pedra, porque revelação é pedra, e a Bíblia diz que foi dado ao vencedor uma pedrinha branca com um nome escrito. Aonde que está esse nome? O profeta diz, mensagem 283, pula um grito e não recebe nada, porque não sabem o novo nome. Será revelado nos trovões, na pedrinha branca. É isso que o Bruno estava dizendo. Será revelado na pedra branca dos trovões. E só vai saber quem recebe. Você recebeu? Você sabe. Eu recebi esta pedrinha branca. Eu recebi esta revelação. Eu recebi e sei o que é os trovões. Sabe o que soou dentro dos trovões? B-R-A-N-H-M. O novo nome da palavra feito carne no nosso meio. A nossa expiação. Quem expia nós é Brana, meu irmão. Viu? E nós falamos com autoridade dentro da mensagem e dentro da Bíblia e por aquilo que João mostrou para nós no livrinho que ele comeu. Nada disso nós saberíamos, né? Nós pregamos uma mensagem hoje que foi trazida por João, o ministério da esposa de Cristo. Aquela unção que estava sobre só um homem veio sobre os ministros agora. Quem profetiza é os pastores. Quem profetiza agora são ministros que têm a mesma unção de um só homem. João que comeu o livrinho. Nós continuamos firmes com a mensagem de um só homem. Tá certo? Primeira e segunda etapa nós tínhamos a mensagem de um só homem. William Marron Branham era o profeta da era. Ele encabeçava o quíntuplo do seu dia. Mas William Branham partindo, você tem o ministério da esposa. O quíntuplo permanece de pé. João representa o quíntuplo da esposa. Ele partiu? Sim, mas nós continuamos pregando a mensagem de um só homem. Isso que eu estou pregando não veio, não saiu de mim, não sai de mim, veio para mim. Através do livrinho que João comeu. Amém? Toda honra, toda glória
é para Jesus Cristo. É Ele que faz todas estas coisas. Sem mim nada poder fazer. Tá certo? O 7º anjo, João come o livrinho, tudo isso é a obra da graça de Deus, né? Mas nós não vamos continuar muito, porque hoje nós temos ceia. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, antes de ir, né? Eu trago esses montes de mensagem aqui, e eu não dou conta de ler para os irmãos. Porque eu já vou falando tudo que está escrito, né? Isso aqui é o profeta que fala. Você acha que eu iria falar que BRANHM é a nossa expiação se não tivesse base? Tá certo? Tem base, né? Vocês querem criticar, pode criticar, mas nós temos base na mensagem. Nós podemos falar com autoridade. Olha aqui. A mensagem do 7º anjo sobre a mesma trombeta, sobre tudo mesmo. Sobre tudo mesmo. O mesmo selo, o 7º selo, é para quê? Chamar o povo da primeira e segunda etapa, a noiva, fora de Laodiceia. Quem sai de Laodiceia é a noiva escolhida, a esposa do Cordeiro. Porque quem está lá, eles nem creem que acabou a era de Laodiceia. A era de Laodiceia acabou para a noiva, que foi escolhida de dentro de Laodiceia. Mas para o povo que não crê nisso aqui, eles continuam lá, cegos. A noiva para fora do Pentecostes, a era de Laodiceia. O profeta diz, a era pentecostal é a era de Laodiceia. Nós não estamos mais na era pentecostal. Isto aqui é a era da noiva, a era do Filho do Homem. Tá certo? Aquele quadro mostra isso para nós. Olha aqui. Então veja, o 7º selo é aberto para chamar um povo, a noiva, para fora da era de Laodiceia, das tradições pentecostais do mundo, para uma expiação genuína. Qual a expiação, irmão Brana? A palavra Cristo personificado na sua palavra aqui. Cadê, irmão Brana? Feito carne no nosso meio. Né? Feito carne no tempo presente. Quem era? BRANHAM. A palavra feito carne. Jesus Cristo expiando nossos pecados, manifestado num corpo de carne. Amém? Irmão, isto é tremendo. Olha, isto é grande demais, é para um povo escolhido a dedo por Deus, que estava nos lombos de Deus. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é a nossa herança, é a nossa terra. Mana, leite e mel. Que coisa! Olha, deixa eu ler de novo esse parágrafo, porque talvez a gente não tenha condições de ler mais aqui para os irmãos, né? A mensagem do 7º anjo, de Apocalipse 10. Porque agora, a mensagem do 7º anjo, de Apocalipse 14, né? Da era da igreja, acabou. Acabada a era de Laodiceia, o ministério de Apocalipse 10 entra em cena. A mensagem do 7º anjo sobre a mesma trombeta, sobre tudo mesmo. Agora, irmão, cada mensageiro é um selo, diz o profeta, tá certo? Mensagem, 1 em 1 milhão. Cada mensageiro é um selo, cada selo é um ministério profético, certo? Cada selo é a palavra feito carne no nosso meio. Cada palavra, cada mensageiro é a expiação, é o dia da misericórdia, é a oportunidade que cada eleito teve, tá certo? Foram parte da palavra, mas era um trono, diz o profeta, de misericórdia. Lutero era um trono de misericórdia, ele era o que? A palavra de justificação feito carne, expiando o povo luterano, tá certo? A palavra de justificação sangrou nos dias de Lutero, tá certo? Porque quando Cristo morre na cruz, é a plenitude da palavra sangrando. A química do sangue vai para a terra, se acaba. O que sai dali é a vida do sangue. O Espírito Santo é o sangue em forma espiritual. Por isso ele pode perdoar. Ele continua uma palavra perdoadora, expiatória. Tá certo? Lutero se beneficiou quando abriu ali o selo dos dias de Lutero. O selo do tempo de Lutero era Lutero. Lutero era aquele selo. Ele expiou o povo luterano.
com aquela palavra. Não é o homem, meu irmão, é a palavra que estava em Lutero. Não é Brana, é a palavra que estava em Brana. Nós não somos loucos de adorar um homem, não. Nós sabemos em quem temos crido. Tá certo? A mensagem do sétimo anjo sobre a mesma trombeta, o sétimo selo. Por isso que eu digo para os irmãos, na primeira e segunda etapa não tem expiação, meu irmão. Na primeira e segunda etapa é virginécia. Vai pagar preço na tribulação para poder se salvar. O sétimo selo foi aberto na terceira etapa. 28 de fevereiro de 1963. Foi quando Jesus Cristo veio na terra para expiar o nosso pecado. E ele fez carne num homem. Exatamente sobre o mesmo selo. É para quê? Chamar o povo, a noiva para fora do Pentecostes, da igreja de Laodiceia, das tradições do mundo, para uma expiação genuína, verdadeira. A palavra Cristo, personificado em sua palavra aqui, Apocalipse 10, do 1 ao 7, estava personificado aqui, em um homem, feito carne no nosso meio. Aí vem o irmão Branham e diz, BRANHM, a palavra de Deus aperfeiçoada. Veja, uma expiação genuína, amém? Deixa eu ver mais um pedacinho aqui fora. Quem sabe a gente continua nisso aqui outro dia, né? Olha, recorde, a noiva gentílica é para ter um profeta. Elias, que é para tirá-los das suas tradições, a noiva. Da mesma forma que esses profetas tiraram os judeus do judaísmo para Cristo, a expiação. E os gentios já conhecem a expiação, mas é para chamar a noiva de volta à expiação original. De volta à palavra original, de volta ao mesmo Cristo do Oriente, de volta ao mesmo Jesus com um novo nome no Ocidente. Amém? Onde os sábados se completaram sobre a mesma trombeta. Agora o profeta diz, sobre a mesma trombeta, sobre o mesmo selo, é para quê? Chamar a igreja gentia para a verdadeira expiação. O interessante, meu irmão, é que uma águia, um profeta, nos trouxe de volta para a palavra, para a terra da promessa, tá certo? Malaquias 4:5, Elias, o irmão Brana, ele foi um profeta enviado por Deus para nos trazer de volta a Canaã espiritual, a doutrina apostólica, a palavra original, tá certo? Os judeus são trazidos para Jerusalém de forma natural, deixa eu só esse parágrafo para ver, porque nós fomos trazidos por um profeta espiritual. Deus trata com os gentios de forma espiritual, Deus trata com os judeus de forma natural. Quem que trouxe nós para a casa de Canaã, a Canaã espiritual aqui? Um profeta, William Marron Branham. Ele restaurou a Canaã, que estava lá, a doutrina original. Olha, estes aviões desceram e começaram a juntar estes judeus, embarcarem e levá-los de volta à sua terra. O profeta tinha profetizado 2.800, 3.000 anos antes, dizendo que quando Israel saísse do seu cativeiro, Deus iria trazê-los de volta nas asas de uma águia. O profeta viu esses aviões chegando, ele viu os aviões aterrissando e pegando e levando os judeus de volta para a pátria, de forma natural, uma águia, um avião. Eles não sabiam como chamar esses aviões, pareciam justamente como águias para ele. Então ele disse que seriam transportados de volta como nas asas de uma águia para Jerusalém. Enquanto os judeus mais novos ajudavam os velhos a saírem dos aviões, eles foram entrevistados e fizeram esta pergunta: vocês voltaram para a pátria morrer? Eles disseram: não, temos voltado para ver o Messias. Tá certo? E a sétima trombeta vai introduzir o Messias para eles, como o sétimo selo introduziu o Messias para nós. Eles serão espiados por lamentação, eles vão se arrepender e chorar amargamente ao ver o Messias que eles crucificaram lá atrás. E serão espiados porque eles crerão por lamentação. Amém?
mas foram levados por as asas de uma águia, um avião natural. A igreja gentia foi trazido para Canaã nas asas de uma águia. William Marron Branham, o profeta do século XX, trouxe a igreja de justificação, de santificação, para dentro de Canaã, a terra espiritual, a Nova Jerusalém, Tucson. Ali o nosso Messias desceu. A palavra feito carne, o sétimo selo aberto, BRANHM, veio trazer expiação e redenção para a igreja gentia. Querido Pai, agradecemos o Senhor por estas verdades, agradecemos pelo privilégio de conhecer todas estas coisas, Pai. Pedimos que o Senhor continue tratando conosco, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.